Graça e paz, amada igreja. Vamos ler Josué capítulo 4, dando continuidade à meditação diária deste livro, na perspectiva de, olhando para a conquista da terra de Canaã por Israel, também aplicar essa conquista à nossa libertação da alma, restauração da alma, ou da nossa rendição para que o Espírito Santo nos conduza a essa vida de plenitude, que é a nossa herança em Deus, é viver a plenitude do Senhor Jesus em nossas emoções, relacionamentos, conquistando a nossa herança em Deus. Josué capítulo 4. Aconteceu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, o Senhor disse a Josué: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe Josué: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número dos filhos das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel. Fizeram os filhos de Israel, assim como Josué ordenara, e levaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1 de Josué, nós vimos que a primeira chave espiritual para uma restauração plena da alma, a conquista da terra prometida, a nossa herança, que é a plenitude de Cristo em nós, é o relacionamento com a palavra de Deus. No capítulo 2, nós vimos o princípio do discernimento espiritual, ou mapeamento espiritual, quando nós buscamos olhar para a nossa alma, olhar para a nossa vida com o discernimento de Deus, abrindo as portas do nosso coração para o Espírito Santo sondar, usando o exemplo dos espias olhando para Jericó e conhecendo a casa e a vida de Raabe. No capítulo 3 ontem, nós vimos que o terceiro princípio espiritual de conquista é o princípio do batismo de arrependimento. Deus nos coloca debaixo da sua herança à medida que nos arrependemos, a decisão de mudar. Quando Israel passa pelo Jordão, nós comparamos ao arrependimento pregado por João Batista, por Jesus, como essa chave para conquistarmos a nossa herança em Deus. Hoje o capítulo 4 de Josué nos fala de um momento ainda na passagem do Jordão, onde Deus manda Josué construir 2 altares. Um no meio do Jordão, enquanto as águas ainda estavam paradas pelo poder de Deus, e outro altar na margem do Jordão. Altar na Bíblia significa morte, lugar de ofertar, de adorar a Deus. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, animais eram sacrificados nos altares.
No Novo Testamento, nós somos o sacrifício vivo, que devemos nos entregar a Jesus, no sentido de viver para Ele todos os dias, renunciando a nós mesmos, para que a vontade do Senhor Jesus se manifeste na nossa vida. Então, o texto de Josué 4 nos fala de 2 altares. Este é o princípio para conquistar a nossa herança em Deus. O altar secreto, este no meio do Jordão, e o altar público, o altar que foi construído à margem do Jordão. E a gente usa isso como exemplo dos 2 altares que todos nós devemos erguer. O altar particular, o secreto, é o momento seu a sós com Deus. Este é o lugar onde só Deus nos conhece. É onde nós temos um encontro pessoal com Deus. Isso é uma chave para libertação, restauração, renovação da intimidade com Deus. Nós somos quem somos, ou seja, o nosso verdadeiro eu é aquele que somos quando estamos a sós com Deus. Jesus chama isso de oração no lugar secreto. Jesus ensina no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. O nosso momento a sós com Deus deve ser o momento mais importante do dia. É nesse lugar que as grandes transformações acontecem, que o nosso orgulho é quebrantado, que o nosso coração é renovado para ouvir a voz de Deus. Esse é o altar particular. E o altar público? Esse memorial que Deus mandou construir à margem do Jordão é o nosso serviço a Deus diante das pessoas e com as pessoas. É aquilo que fazemos e as pessoas observam, veem, seja na casa do Senhor, na congregação, na igreja, ou aquilo que fazemos de maneira pública, servindo ao próximo, abençoando pessoas, orando com outros, é o altar público. Todos nós temos 2 altares. O altar particular precisa ser restaurado no coração daqueles que desejam uma plenitude em Deus. E o altar público, ele só tem verdade, ele só é recebido pelo Senhor se nós temos um altar particular bem restaurado, de fato que nós amamos o lugar a sós com Deus. É neste lugar que o Senhor nos prepara para servi-lo no altar público. Que o Senhor Jesus possa estar restaurando isso em cada um de nós. O encontro a sós diário com Ele. Todos os dias, o tempo a sós com Deus vai definir o nosso nível de intimidade, de comunhão, de conhecimento de Deus. A palavra do Senhor nos ensina estes 2 princípios. E o propósito de erguer esses altares, primeiro, um testemunho para a família, para os filhos. O testemunho que nós damos acerca do Senhor precisa ser passado para a geração que o Senhor está levantando. O texto diz isso, que é para que os filhos vissem este memorial e soubessem do que Deus fez na história dos seus pais. Agora, no capítulo 4 de Josué, no último versículo, diz também que esse altar é para que todos os povos pudessem temer o Senhor. No versículo 24 diz, para que todos os povos conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Porque o Senhor, Ele quer nos restaurar, que nós levantemos altares de adoração, de entrega a Ele diário, para que a nossa vida seja testemunha para os que estão perto e também para que nações, tribos, povos, toda a terra possa conhecer o Senhor, ver o Senhor através do nosso testemunho. Que o Senhor nos abençoe nesta quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. E que amanhã você possa procurar ler o capítulo 5 e já perguntar ao Senhor qual é a chave espiritual, o segredo que o Senhor tem no capítulo 5 para eu entrar nessa plenitude de Deus. É certo que cada capítulo nós podemos destacar muitos princípios e verdades, mas peça a Deus para te mostrar algo e amanhã nós continuaremos o nosso estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe com poder e graça. Amém.